Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula de História com o professor Vanderlei. Hoje, para os sextos anos, nossa aula temática terá como tema hoje as diferentes linguagens no estudo da história. Nossa habilidade essencial a ser trabalhada hoje, Ensino Fundamental 06, História 02B. O que nós trabalharemos nessa habilidade essencial? Analisar a importância das diferentes linguagens, visual, oral, escrita, audiovisual, material e imaterial em diferentes sociedades e épocas. Vamos seguir aí os objetivos da nossa aula de hoje. Muito bem, objetivos. Analisar como o conhecimento histórico se apresenta em diferentes linguagens. Reconhecer o papel do historiador como agente na identificação de diferentes linguagens utilizadas na construção do conhecimento histórico. E vamos para o nosso primeiro slide da aula de hoje. Muito bem. Linguagem escrita é uma das formas mais fundamentais de fonte histórica. Documentos como cartas, tratados, leis, jornais, registros oficiais oferecem valiosos conhecimentos sobre eventos do passado, perspectivas de indivíduos e decisões importantes. Por meio da análise crítica desses textos, os historiadores podem reconstruir narrativas, entender contextos sociais, políticos e culturais e se aprofundar na compreensão do desenvolvimento histórico de determinada sociedade. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos seguir adiante? Vamos aí para o nosso próximo slide. Linguagem sonora. Gravações de áudio, músicas, discursos, entrevistas e outros registros sonoros oferecem uma visão única de eventos, de culturas, de emoções de determinada época. A partir dessas fontes, os historiadores podem capturar detalhes que não poderiam ser totalmente transmitidos por meio de registros escritos, as emoções que nós podemos ouvir nessas gravações sonoras. Quando estudarmos, por exemplo, a Idade Moderna, poderemos nos deparar com as músicas do período barroco, que abrangeu os séculos 17 e 18 da nossa história. Ok? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Podemos seguir adiante? Vamos lá. Linguagem visual. Fotografias, pinturas, desenhos, mapas, ilustrações são testemunhos visuais que auxiliam os historiadores. Mas vale a pena ressaltar que muitas imagens não representam de maneira exata como o evento histórico ocorreu, além de muitas vezes não ser esse o objetivo. Cabendo aos historiadores utilizar outras fontes de pesquisa e entender em que contexto elas foram produzidas. Como exemplo, nós temos Dom Pedro I, na sua grande imagem reproduzida, né, que está hoje guardada no Museu do Ipiranga, aquele quadro enorme onde Dom Pedro I está sobre seu cavalo alazão, com a espada em riste, proclamando a independência, envolto com os dragões de independência, a população abaixo. Não foi dessa forma que aconteceu. Mesmo porque, para longas distâncias, e Dom Pedro estava viajando em longas distâncias, era utilizado mulas, tá certo? Mas a ideia é passar a importância daquele evento histórico, daquele momento. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Podemos seguir adiante? Próximo slide, então. Linguagem oral. Elas incluem testemunhos, relatos pessoais, entrevistas históricas transmitidas oralmente e outros registros verbais. Essas fontes oferecem experiências de memórias coletivas e tradições transmitidas de geração em geração. Muitos povos indígenas americanos, muitos povos indígenas africanos utilizam os relatos orais como forma de transmitir o conhecimento dos mais velhos para os mais novos. Ou seja, o relato oral é a forma da transmissão da cultura entre os povos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir para o nosso próximo slide? Vamos lá então, vamos lá. Linguagem audiovisual. Registros filmados, documentários, gravações de vídeo, noticiários, filmes e outros documentos que combinam elementos visuais e sonoros. Essas fontes oferecem uma experiência imersiva, capturando, por exemplo, eventos culturais e mudanças sociais. A análise dessas fontes permite aos historiadores ter uma visão de diferentes culturas e épocas, ok? Um exemplo é a nossa videoaula, que ficará gravada posteriormente, né, para que seja fonte de pesquisa para outros estudantes em um momento mais oportuno também, ok? Alguma dúvida aqui, pessoal?
Beleza? Vamos seguir então para a finalização da nossa aula. O que aprendemos hoje? Com o conhecimento histórico, né? Como o conhecimento histórico se apresenta em diferentes linguagens. O papel do historiador como um agente na identificação das diferentes linguagens utilizadas na construção do conhecimento histórico. Foi um prazer ter essa aula com vocês hoje e volto a dizer aqui, seguindo adiante aqui, né? O grupo de história dos sextos anos, o WhatsApp, todo o nosso material digital estará disponibilizado para que vocês possam continuar os seus estudos e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando, o professor Vanderlei está lá no grupo de história do WhatsApp também. Portanto, qualquer dúvida, a qualquer momento, basta chamar o professor Vanderlei para poder sanar a dúvida de qualquer um de vocês. Ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!